Graça e paz, bom dia. Eu sou a Sol, enviada da casa do Pai Anápolis ao Rio Grande do Norte. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra vinda do coração de Deus para o nosso coração. Então seja muito bem-vindo. Um dia abençoado para todos aí que estão iniciando o seu dia, que estão se organizando para trabalhar, para estudar, para faculdade, né? Que Deus abençoe seu dia aí. E o tema da nossa palavra nessa manhã é: não esqueça o propósito. O Senhor tem ministrado muito ao meu coração sobre essa questão de propósito, para o que o Senhor nos chamou, né? Qual que é o nosso propósito de vida? E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor tem falado ao nosso coração, né? Sobre a questão de propósito, de não esquecer o propósito. A gente precisa não esquecer aquilo que o Senhor colocou na nossa vida como propósito, né? Deus nos chamou para algo nessa vida, né? E a gente não pode esquecer aquilo que o Senhor nos chamou. Trocar o propósito por outras coisas, né? E para nós iniciarmos a nossa manhã, eu queria compartilhar algumas frases. Eu vou compartilhar com vocês sobre 2 livros que eu sou apaixonada. O primeiro livro que eu sou apaixonada, que todo mundo sabe, que quase sempre eu falo nas ministrações, é Uma Vida com Propósitos. Você Não Está Aqui Por Acaso, que é do autor Rick Warren, que é maravilhoso. Eu já li esse livro inúmeras vezes, acho que mais de 6 vezes eu já li esse livro, porque ele é um propósito de 40 dias, e eu já fiz esse propósito várias vezes, assim, quase todo ano eu faço esse propósito, há muitos anos, e para realmente aprender sobre propósito, né, entender o propósito de Deus na vida da gente. E eu estou fazendo devocional do pastor Luiz Hermínio também, e a semana passada tinha uma ministração que falava sobre isso, né, não esqueça o propósito, o tema era esse, não esqueça o propósito. E o pastor Luiz Hermínio, ele fala uma frase muito interessante que eu queria deixar para você nessa manhã. Prosperar fora do propósito é perder o sentido da missão. E quando Deus falou pra gente vir aqui pro Rio Grande do Norte, eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa que eu amo demais. E ele falou assim: nossa, não, o que você vai fazer naquele lugar e tal. E eu me lembrei muito desse livro, de Uma Vida com Propósito, de algumas coisas que o pastor Rick Warren fala no livro. E eu falei para essa pessoa, eu falei assim, o melhor lugar da Terra, o melhor lugar que existe no planeta é no centro da vontade de Deus. Você pode estar no melhor país, na melhor, né, cultura, ganhando muito bem, mas se você estiver fora do propósito, não vai ser bom para você. Então eu entendi isso para minha vida e eu quero viver sobre esse propósito, né? E aí algumas frases que o Rick Warren fala no livro uma que eu acho muito interessante: nada importa mais do que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. E nada pode compensar o desconhecimento desses propósitos. Então, não conhecer o propósito de Deus para a sua vida vai te levar à ruína, né? Sem um propósito, a vida é movimento sem significado, atividade sem direção e eventos sem razão. Então, sem um propósito de vida, é viver sem nenhum significado, é viver de qualquer forma, né? Qualquer coisa que acontecer, tá tudo certo. Porque não existe um propósito de vida. Agora, quando tem um propósito de vida, quando você entende o propósito de Deus para a sua vida, aí é diferente. Você vai em direção do propósito, né? Em busca do propósito. Aí uma outra frase: você foi feito por Deus e para Deus. E até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Então, o autor do livro Uma Vida com Propósito, ele fala que como que você sabe para que uma criação, né, algo que foi criado ali novo, para que ele serve? Por exemplo, se você nunca tivesse visto um micro-ondas, né, você vê aquela tela ali, você pensa assim: para que serve isso aqui? Nossa, não é uma televisão, o que é isso aqui? Para que serve esse micro-ondas? Qual é a pessoa que poderia te explicar melhor a funcionalidade de um micro-ondas? Qualquer pessoa que poderia te explicar de uma forma melhor? A pessoa que criou aquele objeto. Então ele fala sobre isso, né, no livro. Quem pode te explicar melhor uma criação, uma nova criação, algo que foi criado do zero, do nada? O autor, né, o criador daquela criação ali. Quem criou aquilo ali que pode poder te explicar: olha, foi feito assim, é para isso que funciona, é para isso que serve. E aí ele fala sobre isso, né, no livro. Que a pessoa que pode te dizer para que você foi criado é o seu Criador, né? O próprio Deus. É Deus quem fala para nós, né? Que ministra em nós para que nós fomos criados, para que eu nasci. E aí ele fala sobre isso. Talvez você muitas vezes já pensou: o que eu estou fazendo aqui nessa terra? Para que eu vim para essa terra? Qual que é o sentido da minha vida?
E aí ele fala, você só encontra sentido quando você olha para o seu Criador. E aí no Criador ele revela o propósito da sua vida. E ao revelar o propósito da sua vida, tudo passa a fazer sentido. Aquilo que não tinha sentido para você começa a fazer sentido. E eu queria deixar um texto, né, que está em Provérbios capítulo 19, versículo 21. Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, ainda que nós façamos dezenas de planos, o que prevalece é o propósito do Senhor, né? O propósito do Senhor é o que prevalece sobre a nossa vida. Ainda que nós possamos nos comportar como Jonas, né? Jonas, ele não quis entender o propósito. Deus falou claramente com ele, olha, eu tenho um propósito para você ir para Nínive, essa é a palavra que é para ser falada. Mas Jonas, ele decidiu viver da forma dele, dentro daquilo que ele queria, da vontade dele. E ele fugiu do propósito. Mas o que prevaleceu foi a vontade de Deus. Porque Deus criou situações, né? Ou seja, ele foi parar na barriga do peixe e todo aquele contexto que a gente já conhece, que é uma história extremamente conhecida. Mas Deus criou todas as situações para que ele estivesse no propósito, porque Deus tinha um propósito. Então, eu aprendi isso muito vivendo, né? Por mais que a gente fuja do propósito de Deus para nossa vida, ele vai criar situações, e às vezes são situações dolorosas, porque vocês acham que estar na barriga de um peixe como Jonas era uma situação boa, era uma situação legal, não, né? A palavra diz lá, ele falando, né? Jonas falando assim, que ele se sentia como no inferno, né? Dentro da barriga daquele peixe. Mas Deus criou toda aquela situação para que ele cumprisse o propósito, né? E o que significa propósito? É a intenção, o alvo a ser alcançado, o objetivo de vida ou a motivação profunda que dá direção às ações diárias. Então, quem vive sem propósito, ele vive de qualquer jeito, né? Tudo igual levado pelo vento. Onde que for, tá tudo certo. Mas a pessoa que ela vive por propósito, ela tem uma direção. Ela sabe para onde que ela tá indo, ela sabe o que ela tem que fazer, o que precisa ser feito, e nada vai tirar ela daquele foco ali que foi dado, daquele propósito que ela tem para a vida dela. Então nós precisamos viver uma vida com propósito, né? E com certeza em algum momento você já perguntou: por que eu estou aqui, Deus? O que eu estou fazendo nessa terra? E aí o Senhor, ele consegue te responder isso, né? Qual que é a origem e o sentido da palavra propósito? A origem da palavra propósito é colocar à frente, ou seja, algo que está à frente, né? E tem um filósofo grego que se chama Aristóteles, e ele dizia que o propósito final do ser humano é a busca pela felicidade. Então, ele falava que a busca do ser humano, a grande questão do ser humano é buscar a felicidade. Só que em busca dessa felicidade, muitas das vezes, nós perdemos o propósito original de Deus. Então, qual foi o propósito original de Deus para toda a humanidade? Se você pensa assim, eu não sei o que Deus tem para a minha vida, então vamos contextualizar para toda a humanidade. Quando Deus criou, né, a sua criação, que foi o ser humano, Adão e Eva ali no paraíso, teve um porquê Deus criou. Qual que era o propósito de Deus para a vida de Adão e Eva? E aí, no livro Uma Vida com Propósito, o autor ele traz 5 propósitos de vida. E ele fala sobre esse propósito de Deus lá no jardim. Então, o primeiro propósito que Deus tinha para o ser humano ali no jardim, qual que era? Era a comunhão, o relacionamento, né? Ele criou um ser pensante, ele podia ter criado uma marionete, algo que ficasse ali e ele pudesse manipular e fazer do jeito que ele queria, mas ele criou um ser à sua imagem e conforme a sua semelhança. Então a palavra diz lá em Gênesis, né, no início de Gênesis ali, Deus falando, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então era algo que era parecido com ele, né? É semelhante a ele. Esse era o desejo de Deus quando ele criou o ser humano, quando ele nos criou, quando ele criou o homem. E qual que era a intenção ali? Alguém que fosse se relacionar, viver o relacionamento com ele, né? Então a primeira coisa que Deus nos criou, para comunhão com ele. Quando nós estamos em comunhão com Deus, né? Nesses momentos de devocionais, onde você tira um momento com Deus, você está voltando para a originalidade daquilo que Deus te criou, que é a comunhão com ele, né? Qual o outro propósito? Deus nos criou para a adoração, né? O propósito inicial é a comunhão e com ele e dedicar a ele uma vida de adoração, viver para adorá-lo. Isso também faz parte do nosso propósito original de vida, né?
Aí ele fala sobre um terceiro ponto, que é algo que o Senhor nos criou. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Isso envolve crescer espiritualmente, desenvolver um caráter cristão ao longo da vida. Então Deus tinha, né, o desejo de Deus é que nós sejamos parecidos com Cristo. E para que nós sejamos parecidos com Cristo, nós precisamos ao longo da nossa vida desenvolver um caráter cristão. Isso é cada dia analisarmos, né, a nossa vida e entender aquilo que está fora do padrão de Deus, aquilo que Deus não tem para nós e começar essa mudança, né? E transformando a nossa vida até que nós sejamos cada dia mais parecidos com Cristo, né? Um quarto ponto que ele fala sobre um propósito de vida, né? Qual o nosso propósito de vida é sobre o ministério. Você foi moldado para servir. Cada pessoa possui um talento, um dom, uma experiência única que deve ser usado para abençoar e servir ao próximo. Ministério não é sobre ficar numa plataforma, num púlpito, numa igreja, dentro de 4 paredes. Nós estamos falando sobre um propósito de vida, ministério para a vida, né? E Deus nos criou para servir, usar os nossos talentos para servir aos nossos irmãos, servir a nossa comunidade, servir as pessoas. Isso faz parte do nosso propósito de vida. E quando a gente não encontra esse propósito de vida, a nossa vida fica sem sentido, frustrada, sabe? Então, você foi criada e Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Deus colocou em você coisas que só você tem, sabe? Qualidades que são só sua. E essas qualidades, esses dons, esses talentos, o Senhor quer usar para a glória dele. Isso é no dia a dia, eu não estou falando sobre ministério dentro de igreja, que também é importante, é claro que a gente tem que fazer, tem que participar e tudo, mas eu estou falando sobre um ministério de vida, sobre você fazer para o seu dia a dia, para aqueles que estão perto de você, né? É isso que Deus quer de nós, né? E Deus nos deu uma missão, você foi feito para uma missão. O propósito final é compartilhar o evangelho e fazer a diferença no mundo. Então essa é a grande missão de vida de todos nós cristãos, de todo aquele que ama Jesus e quer segui-lo. A nossa grande missão de vida é compartilhar o evangelho e fazer diferença no mundo. As pessoas falarem, nossa, essa pessoa ela é diferente na forma de viver, na forma de ser, né? Porque em Deus, né, em Jesus, no Espírito Santo, nós encontramos todos os atributos, né, que trazem uma vida melhor, vamos dizer assim. A sociedade fica melhor. O verdadeiro cristão, ele carrega algo que transforma a sociedade. Onde o verdadeiro cristão entra é para transformar o ambiente e a sociedade, né? E aí no devocional do pastor Luiz Hermínio, ele fala sobre Noé e a história de Noé. Eu queria ler para vocês aqui Gênesis capítulo 6, versículo 13, que diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei da terra. Aí Deus manda, né, Noé faze para ti uma arca de madeira. E ele dá ali as instruções da arca de madeira, do que era para Noé fazer. E é muito interessante aqui o que Deus fala para Noé, né, que o pastor Luiz Hermínio fala. Ele sempre fala isso nas ministrações dele, sempre traz essa analogia, e eu acho muito interessante, eu queria compartilhar com vocês, né, que ele fala assim, que Noé, ele teve uma instrução clara. Qual que era a instrução de Deus para Noé? E eu queria que você analisasse qual a instrução de Deus clara para a sua vida, né? Qual é a instrução de Deus clara para a minha vida, que é o nosso propósito de vida. Então a instrução clara de Noé era: constrói uma arca. E isso não foi do dia para a noite, isso demorou centenas, né? Mais de 100 anos que a Bíblia fala. Se for lá calcular direitinho, tem mais de 100 anos, né? Foram 100 anos cortando madeira, né? Construindo, e batendo prego, não sei o que, martelo e tal. E aí, o que acontece? O pastor Luiz Hermínio fala assim: imagina só se Noé está ali construindo a arca e de repente aparece uma pessoa e fala assim: Noé, me vende aí um pouco de madeira, me vende uns pregos, me vende algumas coisas aí que eu estou precisando construir ele também. Aí Noé pega e fala assim: vou vender um pouquinho aqui, né, ajudar a pessoa aqui. E ele vai e vende, começa a vender madeira. E de repente, ao vender aquela madeira, né, que é vender o propósito, ele começa a vender, ele começa a ver que tem muito lucro, que dá muito dinheiro vender madeira, e de repente ele vira um vendedor de madeira. Aí o pastor Luiz Hermínio ainda brinca e fala assim: aí ele vira um madeireiro, né, monta uma empresa ali de venda de madeira, e ele começa a vender madeira e tal, e aí ele não tem tempo mais para construir a arca. Porque agora ele prosperou, ele ganhou dinheiro, ele está ganhando muito dinheiro. Então ele não tem tempo mais para construir a arca, ele precisa tomar conta do negócio dele.
Então, será que às vezes a gente não se identifica nisso hoje, nessa manhã? Será que Deus nos deu um propósito claro? Deus falou com você, olha, para você fazer isso. E aí você está vendendo as madeiras ao invés de construir a arca. Né? E aí o que poderia acontecer ali? Perder o foco, né? Nessa história, se isso tivesse acontecido com Noé. Ele perdeu o foco. O foco dele era a arca, era construir a arca. Mas ao virar um vendedor de madeiras, ele perdeu o foco, né? E aí ele fala, ó, a distração raramente vem como algo abertamente errado. Muitas vezes vem disfarçada de sucesso. E o coração seduzido pelo aplauso começa a trocar a obediência pela conveniência. Então a distração, ela não vem aberta. Quando você começa a se distrair, você não entende ali que você está distraído. Ela vem disfarçada de um sucesso. Então imagina, a pessoa ter uma madeireira, seria maravilhoso. Começar a ganhar dinheiro é maravilhoso. Mas será que isso não está te tirando do propósito? O quanto essas distrações estão nos tirando do propósito, né? E aí o coração seduzido pelo aplauso, ele começa a trocar a obediência pela conveniência. A gente começa a trocar o propósito de Deus por aquilo que a gente acha que é legal. E nós criamos uma cultura que é assim, tudo que é bênção, tudo que é bom é de Deus, né? Quando começa a ficar difícil, quando começa a ficar duro, aí às vezes até as pessoas da nossa convivência começam a falar pra gente, isso aí não é de Deus não, você tá sofrendo muito, isso aí não é de Deus. Porque a gente começa a achar que só bênção que vem de Deus, só coisa boa que vem de Deus. E às vezes o propósito de Deus, ele vem carregado de sofrimento também. Ele vem carregado de dificuldade também. Ou vocês acham que era fácil para Noé ficar 100 anos batendo prego, martelo, madeira, construindo uma arca, mas aquilo fazia parte do propósito de vida dele, fazia parte do propósito de Deus para a vida dele. Então, o que eu quero te dizer nessa manhã é que muitas vezes as dificuldades, as coisas que têm sido difíceis na sua vida, na minha vida, fazem parte do propósito de Deus. E existe um propósito final de Deus para a nossa vida. Qual que é o propósito final? Qual que é o fechamento do propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida? Nós falamos lá no início da palavra que Deus criou Adão e Eva, né? E Deus nos criou com um propósito inicial. O nosso propósito inicial é a comunhão, né? É a adoração, é o viver em comunhão com Deus. Quando nós entendemos isso, nós encontramos o nosso propósito de vida. Ah, mas, nossa, você está falando assim, mas eu queria entender o meu propósito de vida, no sentido de eu ser feliz e tal. E você precisa entender, nós precisamos entender que nós só conseguimos encontrar esse caminho, né? Da felicidade, igual o pensador que eu falei lá no início, Aristóteles, ele falava que o ser humano ele passa a vida em busca da felicidade. Né? O que é a verdadeira felicidade? Onde que você encontra esse lugar? É um lugar que você encontra somente no seu Criador, somente em Deus. Porque igual eu falei, como que você entende uma criação? Para que ela foi criada? Para que ela foi feita? Quando você pergunta para o Criador. E você só vai entender o propósito da sua vida quando você estiver conectado com o seu Criador. Quando você tiver um relacionamento com o Criador, com Deus, com aquele que te formou, com aquele que te fez, vai começar a vir clareza na sua mente, clareza na sua vida, daquilo que você foi criado para ser, para fazer, o que ele tem para você. Então é nele que você vai encontrar o propósito da sua vida. É nele que você vai encontrar o sentido da sua vida. Enquanto nós não vivemos uma vida de comunhão e relacionamento com Deus, a vida para nós, ela não tem sentido. Então, ó, não perca o seu propósito número 1. Você não foi chamado para vender tábuas, né? Como Noé. O seu propósito é construir a arca. Então, você não foi feito para viver uma vida, sabe, fora do propósito. Você tem um propósito número 1. Você precisa entender o seu propósito número 1. E se assim como Noé, você foi chamado para construir a arca, né? Então, entenda o seu propósito e viva o seu propósito. Que nessa manhã você possa viver o seu propósito em Deus. Que você possa entender que você não está aqui por acaso. Que existe um propósito para a sua vida. E que em Deus você encontra esse propósito, essa direção, esse sentido, né? Então, ó, prosperar fora do propósito é perder o sentido da missão. Prosperar fora do propósito é perder o sentido da missão. Não adianta, né? A palavra diz, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Talvez você está ganhando milhares de coisas, centenas de coisas, dezenas de coisas aí na sua vida. Mas se o seu propósito original está sendo perdido, você não está ganhando nada, na verdade. No final você não está ganhando nada. Porque tudo vai passar.
A única coisa que vai permanecer eternamente é o seu propósito com Deus, é o seu relacionamento com Deus, é a sua vida com Deus. É isso que vai permanecer eternamente. O pastor Elias, ele fala muito uma frase que é: não troque o eterno pelo momentâneo. Não troque o eterno pelo momentâneo. Então, por quê? Porque a vida com Deus, ela é eterna. Tudo que nós vivemos aqui é momentâneo. Tudo isso aqui vai passar. Mas esse relacionamento com Deus, esse propósito original que Deus fez para o homem, isso é eterno. Amém? Então, que você possa viver o seu propósito eterno no Senhor. Que você possa encontrar no coração de Deus aquilo que Ele te criou para ser. Amém? Vamos orar? Pai, eu oro pelos meus irmãos nesta manhã. Cada um que entrou nessa live, que está ouvindo essa palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que nós possamos encontrar em Ti o nosso propósito de vida, que nós possamos viver por propósito e não, Senhor, por barganhas, por aquilo que o mundo oferece. Senhor, que nós não possamos trocar o nosso propósito por nada nessa vida, mas que nós possamos viver o propósito que o Senhor nos criou, que o Senhor nos formou para ser. Meu Deus, abençoa a vida de cada um nessa manhã, que seja um dia abençoado, cheio da Tua presença, porque onde a Tua presença está, Deus, existe abundância de alegria e de vida. E é isso que eu quero, meu Deus, profetizar nessa manhã sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom dia. Deus abençoe.